Uma alegria estar aqui com vocês, pessoas que eu considero, admiro, respeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Eduardo. Eu trabalho há muitos anos com pessoas afetadas pela violência do Estado, no passado, da ditadura e no presente. E os efeitos da violência são muitas vezes desastrosos na vida das pessoas. E hoje o panorama que nós estamos vivendo, a ameaça de golpe, destruições, o ódio generalizado que está vindo emanado dos dirigentes desse país, principalmente o mandatário, isso evidentemente é altamente preocupante, principalmente porque nós estamos com uma distribuição de armas alarmante nesse país. Mas a questão do ódio, do medo, né, da insegurança, do sentimento de perseguição, são muito frequentes nesse momento. E o ódio emanado, né, num outro cenário, né, que é um cenário que nós queremos que venha a acontecer, e não o golpe que está em curso, eu gostaria de saber como é que você pensa essa questão. Como tentar desmontar. Essa não é uma tarefa só nossa, dos psicólogos clínicos, dos psicanalistas. Essa é uma tarefa de todos nós. Por isso, eu gostaria de saber a tua opinião. Muito, muito complexa e interessantíssima a pergunta da Vera. Muito obrigado pelas palavras generosas, Vera. Eu diria que talvez fosse interessante que nós pensássemos historicamente nesse processo que acabou conduzindo à ebulição do ódio, né? Ebulição que é associada à autorização para matar, para agir como se estivéssemos numa guerra. Ebulição que associada a isso acaba produzindo resultados funestos e trágicos, como nós vimos em Foz do Iguaçu e como Vera está observando no dia a dia do exercício da sua própria profissão, atendendo as pessoas que sofrem. Juca e Vera, amigas e amigos que nos acompanham, eu acho que houve no Brasil, sendo evidentemente muito, muito rápido e superficial, mas uma passagem da compaixão à indiferença e daí ao ódio. Três, como que, sentimentos matriciais que marcaram momentos da nossa história, da nossa formação cultural. Nos três casos, nós temos engates muito interessantes com as estruturas sociais e com a economia, com a pauta econômica. A compaixão, um país católico, escravista, profundamente desigual e violento, nós sabemos quão dramática foi a nossa história, mas que mantinha um certo tipo de relação entre os de cima e os de baixo na estrutura vertical e hierárquica, que impunha o sentimento de alguma obrigação a quem dominava. Isso, de modo algum, reduz a brutalidade da dominação, vai da escravidão à exploração do trabalho rural e assim sucessivamente. Mas ideologicamente se gerava o discurso, que às vezes tinha impacto prático, pelo qual o senhor de terras, o latifundiário, o coronel, afinal de contas, era, em última instância, aquele que deveria demonstrar alguma compaixão pelos subordinados. Isso era tão importante e há alguns estudos fascinantes sobre isso, que os trabalhadores, os camponeses, buscavam muitas vezes oferecer, propor aos seus patrões o estabelecimento de uma relação simbólica de compadrio, fazendo com que eles batizassem os seus filhos, se tornando, portanto, padrinhos dos filhos. Isso não amenizava a exploração, mas levava a população mais pobre, os trabalhadores, suas famílias, a supor que, em caso limite, esse filho seria protegido da expulsão, da dominação extrema, etc, etc. O discurso da Igreja Católica
estava ligado à ideia de que, afinal de contas, há uma certa unidade, todos somos humanos. A trabalhos de caridade demonstram isso. Em nenhum momento eu estou me referindo a uma neutralização da exploração, mas formas discursivas que têm consequências e são usadas pelos de baixo como forma de resistência, etc. Com o advento do neoliberalismo, com a imposição da agenda neoliberal, se tornou indispensável naturalizar a desigualdade e afirmar sem culpa que a desigualdade não só é natural, como necessária, e ela seria a tradução de méritos, de uma distribuição desigual, de méritos, ou seja, a cada um de acordo com o seu esforço, né? E se alguém está sofrendo, está por baixo, é porque não se esforçou o suficiente, não tem capacidade de coisa do tipo. E para que isso funcione com toda a grosseria, a estupidez, né? A rusticidade da fome, da miséria e do convívio nosso das cidades com a fome e com a miséria, seria necessário como que cauterizar, anestesiar a nossa sensibilidade, porque senão o mundo se torna insuportável. Com a fantasia de que, afinal de contas, cada um está no seu lugar por méritos e o que me cumpre fazer, até para que eu trabalhe de forma independente, né, de sentimentos menores, é exercer a indiferença, é romper os laços de empatia. E aí, Juca, você há de me permitir, e aquelas e aqueles que nos acompanham também, a citação de termos grosseiros que figuravam nas capas de livros de grande sucesso. Ligue o foda-se, por exemplo. Era necessário isentar-se de responsabilidades. Essa história de compaixão é a conversa fiada de um país decadente, ultrapassado, do velho catolicismo ibérico. Hoje nós estamos no mundo do indivíduo, do individualismo, e é necessário que cada um assuma suas responsabilidades sem ligar para o juízo alheio ou para a compaixão. Então é o mundo da indiferença. E a indiferença prepara o quê, Juca? Qual é o próximo passo? A indiferença é a pré-condição para que você afunde os pés no ódio, porque da indiferença você pode definir o adversário como inimigo a ser liquidado e passar, então, do convívio dessa selva das cidades sem direitos, do neoliberalismo, para a guerra fascista.